Bom dia a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e também por esta oportunidade de termos que vir e fazer uma pequena gravação e dizer que de saúde estamos bem. Esperamos também que cada um de vocês se encontre também perfeito ou de boa saúde. Neste momento em que a praga está agora entre nós, e queremos agradecer a Deus porque está a nos amparar, está a cuidar de cada um de nós. E queremos também tentarmos ver se podemos melhorar as condições dos nossos vídeos. Estávamos a negociar aqui com o irmão Félix. Esperamos que talvez tenhamos uma maneira um pouco fácil para podermos tentar transmitir as nossas mensagens um pouco fácil. E queríamos talvez continuarmos a recomendar que continuem acatando as medidas que ainda estão sendo anunciadas pela autoridade. E talvez, quem sabe, Deus pode vir nos livrar deste confinamento em que estamos sujeitos. Quero também acreditar que este tempo está sendo um momento glorioso e realmente muita coisa está acontecendo. Estava ouvindo alguns testemunhos de alguns irmãos que não estavam como que familiarizados com as cassetes, com as mensagens, e há uma grande melhoria. Alguns testemunhos que talvez serão trazidos aqui, querendo o Senhor, de uma aproximação assim um pouco, se aproximar cada vez mais, se ligar cada vez mais com esta voz, a voz do sétimo anjo, que realmente cada um de nós tem esta obrigação de estar familiarizado com esta voz. É verdade que talvez você pode não compreender o inglês, mas pelo menos ter uma ideia. Em qualquer momento, quando você ouvir, ter a graça de saber que é o profeta que está falando. Só quero acreditar, e talvez vinhamos assumindo que todo mundo está como que familiarizado com a voz, mas descobrimos que não é precisamente isso. Só queremos acreditar que Deus está nos ajudando, muita coisa está sendo melhorada. Há muita coisa mesmo que talvez não teria sido conseguido se não tivéssemos tido este momento de confinamento. Como eu dizia no culto passado, que vamos aproveitar este momento, porque a verdade é de que não sabemos até quando que este momento vai vigorar. É possível que a qualquer momento haja uma mudança e certamente vamos almejar por este tempo. Só vamos continuar usando este tempo condignamente, como acabei de me referir, que há muita mudança no meio dos irmãos. Alguns ainda não tinham sido abençoados com as cassetes. Alguns ainda
não tinham sentido, talvez, aquela presença divina através das cassetes. Está sendo uma grande bênção. Para o mundo como o mundo, dizer a verdade, muita coisa está acontecendo. Eu estava a acompanhar o lado negativo disso. Estava a ler acerca de uma mãe que estava a chorar, que o seu filho havia engravidado suas 2 irmãs, e durante este tempo. E estava a ler também uma parte ali onde se dizia que 100 pais acabaram violando as suas filhas, uma violação sexual. Do lado negativo, há muita coisa que está acontecendo durante esse tempo, para não falar de casais que lutaram e muita coisa, porque talvez o marido só saía de manhã e voltava à noite, não ficavam juntos, acabava não se provocando. Mas quero acreditar que não é o caso do crente. Este é um momento de orarmos juntos, um momento de lermos juntos, um momento de trazermos a nossa família cada vez mais ao pé do Senhor. É verdade que essas coisas já acabam acontecendo do outro lado, e é uma tentação, porque as pessoas vão ficando ali sempre juntas, e às vezes aquelas condutas tolas que acabam gerando resultados negativos. E esta manhã gostaria de começar, como devem saber, que estamos na era de Filadélfia. E no culto anterior estávamos a ler precisamente a partir da página 261. E já terminamos na página 264. E esta manhã gostaríamos de continuar. Talvez antes de continuarmos, gostaríamos de ler precisamente a escritura que estamos a usar, que é Apocalipse 3, a partir do versículo, ou no verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Talvez para uma pequena oração. Ó Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos proporcionou esta oportunidade de termos, ó Pai, que se assentar na mesa espiritual para participarmos do alimento espiritual. Aquele corpo que o Senhor disse que ia dar à sua igreja, e o seu sangue. E todos aqueles que pudessem fazer parte, participar-se desses elementos, teriam vida eterna. Permita, ó Pai Santo, que todos aqueles que estão agora prontos para participar-se desses 12 elementos, a sua palavra e o Espírito Santo, que possam ter graça e acesso à vida eterna. Pai, nos entregamos nas suas mãos, que possa nos iluminar e nos dar ouvidos para ouvir. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor lhes abençoe. E, como dizia, no nosso culto anterior, estávamos precisamente a falar a respeito de isto diz o que é verdadeiro. E realmente para mim foi uma grande bênção. Eu quero acreditar que foi também uma grande bênção para cada um de vocês. E queremos continuar e vermos
a segunda ou a parte a seguir. A parte a seguir que gostaríamos de ver esta manhã é aqui onde, na página 264, onde se diz o que tem a chave de David. O profeta diz, esta bela frase segue e precede da frase anterior, onde vimos o que é verdadeiro. Cristo, a realização perfeita, confrontada com a realização parcial. É precisamente aqui onde estávamos a tentar mostrar, e acabei vendo uma coisa aqui que talvez poderia se repetir, uma coisa muito bonita que acabamos talvez saltando, falando precisamente desta coisa, aqui na página 262, onde se diz, uma vez que esta palavra expressa, na verdade, realização perfeita em contraposição à ideia da realização parcial, como ilustrado nestes versículos, podemos agora compreender como nunca antes o antítipo confrontado com o tipo e a substância com a sombra. Tome o exemplo agora do maná proveniente do céu. Deus enviou do céu o pão dos anjos para Israel, mas aquele pão não satisfazia. Assim, talvez alguém diria, como que não satisfazia se as pessoas viviam por aquilo? É verdade que podiam comer, mas não trazia uma satisfação interna. Mas Cristo, que é o pão da vida, uma vez participado dele, traz uma realização perfeita. Quero com isso dizer que a sua fome é totalmente extingida para nunca mais ter mais fome. Se você beber dessas águas que é Cristo, as águas da vida, isso não lhe sacia parcialmente, mas é uma realização perfeita, não é uma realização parcial. Como já tentamos mostrar, talvez continuarmos a ler. Continuando aqui, o profeta dando exemplos. E ele diz, aqui está, Moisés foi um profeta de Deus. Porém, Jesus, semelhante a Moisés, foi o profeta de Deus. Porque há uma diferença aqui entre um profeta de Deus e o profeta de Deus. Já tentamos explicar por várias vezes. E ele diz, Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi rei de Israel. Porém, Jesus é o Davi maior, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus verdadeiro. Ora, David nasceu da tribo de Judá, da qual não saiu nenhum sacerdote, embora ele comesse do pão da proposição reservado aos sacerdotes. Ele foi o grande guerrilheiro, vencendo o inimigo, estabelecendo o povo como rei. Assentou-se no trono. Ele foi um profeta. Ele foi um maravilhoso tipo de Cristo. E ele diz, agora, diz em Isaías 22, porei a chave da casa de David sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O Espírito usa esta referência do Velho Testamento com relação ao Senhor Jesus Cristo e seu ministério na igreja.
o que a chave de David significa? Significa, naquele tempo, é mera sombra, a qual é agora cumprida em Jesus, estando no meio dos candeeiros. Isto é a ver com o nosso Senhor após a sua ressurreição, e não com a sua peregrinação terrena. Mas o que esta chave significa? Porque queremos ver esta chave, a qual ele possui em seus ombros. O que realmente significa? E ele diz aqui, a resposta encontra-se na posição da chave. A posição em que a chave se encontra traz a resposta. Ela não está em sua mão, ela não está pendurada em seu pescoço, não está colocada nas mãos, não está colocada nas mãos de outros homens. Ou o versículo não poderia estar dizendo que somente ele tem o uso dessa chave, porque somente ele abre e fecha, e ninguém tem esse direito senão o próprio Jesus. Não é isto correto? Mas onde está a chave? Está sobre o seu ombro. Mas o que o ombro tem a ver com isto? E ele diz aqui, leia Isaías 9, versículo 6. E o principado está sobre os seus ombros. Mas o que significa isto? A resposta é esta. A resposta é esta. A frase, o principado está sobre os seus ombros, vem na cerimônia nupcial do Oriente. Gostei muito desta cerimônia aqui. Vem da cerimônia nupcial do Oriente. Quando as pessoas iam se casar no Oriente. E quando a noiva é entregue ao noivo, ela tira o seu véu e coloca sobre os ombros do noivo, significando que ela está não apenas sobre o seu domínio, que ela transferiu os seus direitos a ele. Só é desta maneira que se faz, porque aquela tradição oriental ainda vigora até o dia de hoje. Só a noiva é o que ela faz, tira o véu e coloca aos ombros do seu noivo, do seu marido, como sinal de ter transferido os seus direitos. E agora os seus direitos são colocados precisamente no ombro do marido, que ele é a cabeça. A partir daquele momento que se passa através daquela cerimônia, de ter que tirar o véu e colocar nos ombros do marido, a mulher já transferiu o seu direito. Vamos dizer que talvez ela podia simplesmente pensar o que ela queria fazer e fazia como um direito dela. A partir daquele momento que ela já se casou, ela já não tem direito de fazer o que ela apetece fazer sem que talvez haja uma consulta ou talvez sem que tenha perguntado ao seu marido. Porque ela já transferiu o seu direito e o seu marido já é a sua cabeça. Eu estava pensando
a respeito desta bonita cerimônia aqui nupcial, e realmente comecei a ver que a partir daquele momento em que o direito é transferido, a mulher ficava sem nenhum direito. E é exatamente o que deve acontecer com o crente. E a gente não tornamos crentes ou cristãos só porque passamos através de uma cerimônia, digamos, natural, mas tem que se passar através de uma outra cerimônia, que é a cerimônia espiritual. Momento em que você transfere os seus direitos e coloca nos ombros do seu marido, que é Cristo. Da mesmíssima maneira que uma mulher não pode ser mulher casada sem que tenha passado através de uma cerimônia. Para você também ser cristão, tem que passar através de uma cerimônia. Há uma cerimônia que você deve encarar e passar através dela. Nós estamos a falar aqui, digamos, de cerimônia, ter que aprender um punhado de catecismo ou, não sei lá, de algumas Aves Maria e ser batizado na água. Estamos a falar precisamente a cerimônia onde você vai transferir os seus direitos e colocar esses direitos sobre os ombros, sobre a liderança da palavra de Deus. Onde um crente chega a um ponto de perder a sua própria liderança, perder o que ele acha melhor e que eu gostaria que pudesse fazer e resolvesse este assunto desta maneira. Mas chegar a um ponto em que você sempre vai consultar a maneira da palavra, o que a palavra diz. Só tem que se chegar um momento em que o crente individualmente tem que passar através desta cerimônia, transferir os seus direitos e ficar sem direito. E os únicos direitos que você tem são aqueles que você recebe do seu marido. Aqueles que você recebe diretamente da palavra de Deus. É verdade que talvez, como uma mulher pode pensar que talvez eu gostaria que pudesse fazer as coisas desta maneira, daquela maneira. Mas se você consulta a palavra de Deus e lhe diz que o seu marido é que é a sua cabeça, você tem que entregar aqueles seus direitos e se colocar embaixo do seu marido por causa da palavra. Você já transferiu o seu véu e colocou aos ombros do seu marido. Oh, que coisa bendita! E vi uma coisa aqui que talvez gostaria de compartilhar convosco. E ele diz: ela transferiu os seus direitos a ele, ao marido, que ele é cabeça, mas também que ele assume a responsabilidade e o encargo. O que ele e somente ele, ninguém mais, nenhum outro homem, nenhum outro poder tem qualquer direito e responsabilidade. Só quando aquele véu era colocado sobre os ombros do esposo, transferindo os direitos, não era só transferir os direitos, era também um momento em que o esposo está assumindo a responsabilidade sobre aquela mulher. Que a partir de hoje, eu é que sou responsável pela sua vida. O marido se torna responsável pela sua mulher. Assumir a responsabilidade total. Sim, aqui nós podemos ver que quando é que se assume a responsabilidade? Quando se passa através desta cerimônia. E realmente,
Deus é responsável de todos aqueles que passaram através desta cerimônia. Momento em que você recebe o batismo do Espírito Santo, você já transferiu a responsabilidade de tentar se amparar, a responsabilidade de tudo que você pode imaginar. Deus é que se torna responsável da sua própria vida. Mas quando é que Deus se torna responsável da vida de um crente? Não é quando uma pessoa diz que, não é quando uma pessoa vai à igreja. Deus se torna responsável de uma vida que passou através desta cerimônia nupcial, em que a pessoa transferiu o direito, o seu próprio direito, e entregou embaixo da palavra. E a partir daquele momento, a palavra é que está a guiar a sua vida. A palavra é que está a guiar a sua família. A palavra é que está a governar todas as suas maneiras de fazer as coisas. Você não faz o que apetece fazer, mas faz o que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Você já não resolve os seus problemas da maneira como acha que quer resolver, mas você resolve os seus problemas da maneira como a palavra de Deus diz que você deve resolver. Quando uma alma chegar a este ponto em que ela já transferiu o seu direito e entregou-se na totalidade para que a palavra se torne a cabeça daquela pessoa, a cabeça daquela família, a cabeça daquela igreja, sua cabeça, independentemente onde você estiver. Se você vem à igreja ou não vem à igreja, se há oportunidade, digamos, de cultos ou não, independentemente de onde você estiver. Sim, talvez colocar este exemplo. E quando isso acontece, você já foi nascido na família de Deus. E quando se trata de uma família, não há como, estando com os cultos ou sem culto, você pertence àquela família. Perto ou longe, você ainda pertence àquela família, porque você foi nascido naquela família. Chega-se um momento em que todos os direitos são entregues à palavra de Deus. Talvez, se você ainda não tinha feito isso, que seja a oportunidade de você se entregar na totalidade, para que Cristo possa se responsabilizar de você. É quando Deus pode tomar a responsabilidade da sua vida. Eu estava a pensar, seguindo a vida de alguns profetas, e acabei pensando a respeito de Eliseu e o seu servo Geás, lendo ali o profeta falar a respeito dele. Esses dois, Geás e Eliseu, haviam se entregue a Deus e Deus era responsável deles. E lá estava Geás, os anjos de Deus estavam ao redor, tomando a responsabilidade de amparar aqueles dois, porque já haviam se entregue nas mãos de Deus. E naquele momento, quando os sírios chegaram e acamparam ali, queriam lhes fazer mal, estavam à procura de Elias ou Eliseu, e mal sabia Eliseu que os anjos de Deus estavam aí ao redor. E ele estava aí choramingando, correndo de um lado para o outro.
E talvez eu acabei pensando aqui que foi graça que ele acabou indo consultar ao homem de Deus, foi consultar ao seu pastor, que há uma situação aqui, estamos cercados, estamos sitiados, o que nós podemos fazer? Aqui não temos maneira, fomos apanhados, mas qual pode ser a saída? Porque se Geazi não tivesse feito isso, talvez poderia, se ele tivesse pensado talvez em desaparecer, que estamos cercados, deixa eu sumir aqui, desaparecer. Talvez mais tarde poderia ter ouvido que quando Eliseu acabou cegando aqueles sírios, depois acabou lhes levando até Samaria, essas coisas todas, ele saiu vitorioso naquela situação. Mas a boa parte que Geazi fez foi de consultar. Consultou ao homem de Deus. Estamos cercados, o que pode se fazer? É quando ele foi dito que não se preocupe. Os anjos de Deus estão ao nosso redor, amparando-nos. E ele estava aí tremendo, agitado, correndo de um lado para o outro. Talvez tentou se esconder aqui, viu que não ia funcionar, ia ser descoberto. Tentou todas as maneiras, não funcionaram. Mas uma coisa que eu queria que talvez todos nós pudéssemos ver aqui. Enquanto que Geazi estava agitado, amedrontado, correndo de um lado para outro, os anjos de Deus ainda estavam ali bem ao redor dele, mas ele não conseguia ver a presença daqueles anjos de Deus. Até que o profeta tinha que orar: Deus, abre a visão deste jovem para que veja. Quando ele viu, descobriu que os anjos de Deus estavam ao redor. Milhares de anjos estavam aí ao redor, amparando-lhes. Mas ele não sabia que estava sendo amparado. E eu creio que é exatamente o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a igreja. O crente nesses últimos dias, aquele que já passou através de uma cerimônia nupcial, onde que já tirou o seu véu e colocou aos ombros do seu esposo, Cristo, a palavra, ele está amparado de todos os males que está a apoquentar o país, a apoquentar a humanidade. Todavia, o crente não está ciente deste amparo desses anjos de Deus que estão ao nosso redor. As Escrituras dizem: os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Os anjos de Deus estão ali. E nós servimos aquele que tem as chaves, que quando ele abrir, ninguém fecha, fechando, ninguém abre. Aquele que tinha a chave para destrancar o calor daquela fornalha. Aquele que tinha a chave para fechar a boca dos leões. Aquele que tinha a chave para abrir o mar vermelho. É esse que nós estamos a servir. E Geazi estava aí bem agitado, tremendo e estremecendo, talvez batendo-se os seus joelhos. Todavia, os anjos de Deus estavam ali ao redor. Esta confiança que nós devemos ter como crente nesses últimos dias da história da humanidade na Terra. Este é o último momento em que Deus está a tratar com a humanidade nesta vida natural. O próximo será depois da ressurreição geral. Estamos vendo aqui uma coisa muito maravilhosa aqui.
nenhum outro homem, nenhum outro poder tem qualquer direito e responsabilidade. Nenhum outro poder tem. Nenhum outro poder, nenhum outro homem tem direito, tem qualquer direito e responsabilidade. Somente Deus é que deve ter direito e responsabilidade. É aqui onde o crente deve descansar tranquilo, independentemente do que vem, o que vai. Descansado. É verdade que estamos a tratar-se com Deus, sim, um outro pensamento que dá, talvez, colocar aqui. E eu lembro naquele momento quando Maria e Marta tinham entregue os seus direitos a Jesus, querendo naquela mensagem daquela era, e as coisas não correram bem. Finalmente o irmão adoeceu até a morte. E aquelas irmãs fizeram tudo tentando chamar Jesus para vir ajudar naquela ocasião. E Jesus foi demorando. Mas elas ficaram. Não tentaram correr de um lado para o outro. Tiveram uma atitude correta, independentemente da demora de Jesus. E ele estava demorando porque sabia o que ele estava a fazer. E é o que acontece às vezes. Às vezes pedimos isto, demora um pouco, estamos doentes, oramos, talvez demora um pouco em nos curar. Há uma situação, oramos, demora um pouco a resolver. Não devemos pensar que Ele está a nos ignorar, porque Ele e Ele somente é que tem a responsabilidade das nossas vidas. Meu Deus, como foi dito que os nossos nomes estão precisamente escritos em suas mãos. Uma mãe pode esquecer o seu filho ou o seu bebê que está amamentando, mas Deus nunca poderá esquecer aquele que já transferiu o seu direito e colocou sobre os ombros dele. Sim, e ele diz, e isso, amados, é a chave de Davi. Deus, sendo soberano, por decreto divino, conheceu prévia e exatamente quem estaria em sua noiva. E ele a escolheu. Ela não o escolheu. Ele a chamou. Ela não veio por sua própria conta. Ele morreu por ela. E ele a amou a lavou em seu próprio sangue. Ele pagou o preço por ela. Ela pertence a ele e somente a ele. Estamos a falar aqui da igreja. Que a verdadeira igreja, ela pertence a ele. Como pertencer a ele? Pertencer à palavra. Não haver nada que você pertence, que guia a sua vida, fora da palavra de Deus. Porque você é dele na totalidade. Você é dele. Não há nenhuma pequena percentagem que você diz que isso aqui é para isto ou é para aquilo. Você é dele na totalidade. Meu Deus, eu estava pensando a respeito dessa escolha que ele escolheu e nos predestinou para que fôssemos a sua noiva. E depois dele ter nos predestinado, e agora, através da palavra, está nos purificando,
para podermos parar em sua frente uma noiva imaculada. E ele, imagina escolhendo alguma coisa. Estamos a falar aqui, fazer algo que agrada alguém. Ele fazer criar a sua própria noiva que vai ao encontro com seus desejos. Imagine se talvez um homem tivesse esse privilégio de que quer fazer uma mulher segundo o meu desejo. Que tipo de mulher ele podia ter feito? Porque descobrimos que talvez, às vezes, você pode querer que ela faça isso e ela não está pronta para fazer aquilo que você quer que ela faça. Mas se houvesse uma maneira de você moldar, fazer uma mulher segundo os seus desejos, imagina que tipo de mulher você poderia fazer. Ia fazer uma mulher que encaixa perfeitamente com os seus desejos. E é exatamente o que Cristo fez. Ele fez, está fazendo, está levantando uma igreja que irá ao seu encontro na sua plenitude. Não encaixar ali e acolá e outro lugar não encaixar-se bem. Mas ele está a levantar uma noiva que vai encaixar perfeitamente com o seu sonho, com aquilo que ele queria que a sua noiva seja, aquilo que ele deseja, almeja que a sua noiva se torne, fazendo segundo a sua própria palavra. Algo que não, quando chegar aquele tempo, quando estivermos lá do outro lado, oh, bendito seja o nome do Senhor, quando estivermos lá do outro lado, não é de se admirar que não haverá nenhum sermão ser pregado lá. Porque sermões são levantados para nos polir, repreender ali, acertar ali. É Cristo que está moldando a sua noiva. Por isso, sempre que uma pregação aparece, é Cristo que está a tentar e nos moldar, que está nos moldando, para bem dizer. Está nos moldando para encaixarmos perfeitamente com o seu desejo. Como que ele nos aperfeiçoa? Como que ele nos leva a essa imagem? Através da sua própria palavra. A pregação do Evangelho é o poder de Deus à salvação. Sem a pregação do Evangelho, ninguém terá direito de ver Deus. Portanto, é a melhor coisa que pode se imaginar na vida, a pregação do Evangelho. Ele está moldando uma igreja que irá ao encontro com seus desejos. Como eu dizia, quando chegarmos do outro lado, além da cortina do tempo, não haverá pregações. Porque pregar é consertar. É fazer com que, digamos, o prego se entre bem, encaixe-se bem. Agora, do outro lado, depois do arrebatamento, não haverá pregação. Porque estaremos da maneira como que ele desejou que fôssemos. É só deste lado da eternidade que a gente podemos mudar. É por isso, quando alguém morre, não há maneira de você mudar. Se você morre pecador, vai pecador. Se você morre curandeiro, vai curandeiro. Se você morre ladrão, você vai ladrão. Se você morre murmurador, você vai murmurador. Não se muda depois da morte. A mudança é aqui na terra, quando o Evangelho ainda está sendo pregado. Quando você ouve o Evangelho, independentemente de quão vil você se encontra, ainda há a possibilidade de você melhorar a sua vida, para que naquele dia não haja mancha nem ruga na sua vida. Oh, oxalá que ele pudesse me moldar da maneira que ele deseja, da maneira que ele lhe agrada. Se ainda há alguma coisa extra
que a espada de dois gumes continue cortando até que se coloque em sua frente na imagem que lhe agrada. Sim, ele é a sua cabeça, porque Cristo é a cabeça da sua igreja. Assim como Sara chamava Abraão de Senhor, assim também a noiva é feliz. A noiva é feliz em que ele seja seu Senhor. Ele fala e ela obedece, porque esse é o seu deleite. Meu Deus. Assim como Sara chamava a Abraão de seu Senhor, a noiva verdadeira, a noiva achou graça nos olhos de Deus. Independentemente o que aconteça com ela, ela já foi predestinada, segundo o seu próprio beneplácito, que ele propôs em si mesmo. Ela já foi predestinada, independentemente do que aconteça aqui ao longo da jornada. Se você está naquele grupo, você estará lá. Faz-me lembrar a respeito de Sara, naquele momento, em que o sinal foi dado e Sara acabou duvidando daquele sinal. O irmão Branham diz que se não tivesse sido por causa de Abraão, Deus podia ter ferido a Sara ou mandado desaparecer e essas coisas todas. Mas aquilo não poderia acontecer sem ferir Abraão, porque Sara era parte de Abraão. Quantas vezes que a igreja, às vezes, nós como pessoas, às vezes enfraquecemos, às vezes falhamos ali e acolá, às vezes tomamos a atitude de descrente. Mas desde que você faz parte daquele corpo místico, você faz parte de Cristo. Não há como Deus ferir você e não magoar Cristo, que é a cabeça. Porque você está conectado aqui com Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Não há como ferir o corpo sem ferir a cabeça. Que garantia! Que segurança! O cantor acabou cantando, dizendo isso. Que segurança só em Jesus. Ele já tinha visto que uma vez nele não há nenhum dano que pode vir sobre você. Nem a morte, nem o quê. Você está seguro para todo o sempre. Meu Deus. Oxalá que as almas pudessem fazer tudo possível para fazer parte deste corpo místico. Deus não pode ferir você sem ferir a cabeça. Pode isso acontecer, você dizer, pode ferir o meu dedo, mas não toque a minha cabeça? Logo que você tocar o dedo, já mexeu-se com a cabeça. Porque a cabeça é um dos membros principais do corpo. Está ligado com aquele dedo. E ele continua dizendo aqui, mas têm os homens considerado esta verdade? Os homens consideraram esta verdade? Eles têm estimado a sua pessoa? As pessoas estimam a pessoa de Jesus, a qual unicamente tem total autoridade soberana sobre a sua igreja? E eu digo que não. Eu também digo que não. Porque em cada era, a igreja tem sido governada pela hierarquia. A igreja não deve ser governada pela hierarquia. A igreja deve ser governada pela palavra. É verdade que Deus usa o homem para o governo da sua igreja.
mas não uma hierarquia, porque uma hierarquia não muda. Nem se ver alguma coisa escrita na palavra de Deus não pode mudar, porque é uma hierarquia, tem bispo, arquebispo, essas coisas todas descendo, e sentam e traçam que a nossa igreja tem que querer isto, a nossa igreja não crê naquilo. Basta dizer que a nossa igreja não crê em profetas. Acabou. Acabou. Nem se alguém mostrar que, veja aqui, Deus prometeu que viria um profeta antes do fim do mundo. Aquela pessoa não vai aceitar porque está governada por uma hierarquia. Aquela igreja local não pode mudar, está amarrada por uma hierarquia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esses últimos dias, Deus levantou um movimento que não será governado por uma hierarquia. Sim, continuando. Governada pela hierarquia, um sacerdócio, uma sucessão apostólica, fechando a porta de misericórdia e de graça a quem quer. E em lugar de assumir o amor e a responsabilidade da igreja. E a responsabilidade da igreja. A tem tornado presa. A igreja se tornou presa. Ia destruído com gana mercenária. O clero vivia em suntuosidade, enquanto a pobre igreja se alimentava das cascas de abuso. É o que ainda está acontecendo. E nenhuma era agiu diferente, cada uma vinculou-se à organização e pôs o governo sobre homens e confiou a igreja a esse governo. Que as pessoas, ao ousassem se levantar, e eram brutalmente suprimidas ou expulsas. Cada denominação tem o mesmo espírito. Cada denominação jura que tem a chave do governo da igreja. Meu Deus. Cada igreja diz que tem a chave. Faz-me lembrar de algumas caplanas que eu já vi de uma certa igreja de renome, que aparece aí com algumas chaves. Tudo em volta dessa chave. Mas essa chave, como já vimos, não está sobre nenhum outro homem. Não está sobre a nenhuma igreja. Está sobre os ombros de um único homem que é Cristo. Cada denominação alega que ela abre a porta, porém isso não é verdade. É Jesus e Jesus somente. Cada denominação alega que nós é que temos a chave. Talvez falando-se daquela chave que Jesus já acabou dando a Pedro. Há quem diz que aquela chave ainda está conosco, foi passada de hierarquia a hierarquia, até o dia de hoje nós temos a chave. Mas a verdade é que é mentira, não é o que as Escrituras dizem. É Jesus e Jesus somente. Ele estabelece os membros do corpo. Jesus é que estabelece, é que escolhe, como um marido que escolhe a sua própria noiva. Ele dota-os com seus ministérios. Ele coloca os dons à disposição dela. Ele cuida dela e a dirige. Ela é sua propriedade exclusiva. E ele não tem nenhuma outra a não ser ela. Oh, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa tão gloriosa. Se isso aqui pudesse ser colocado em nossos corações como uma revelação. Faz-me lembrar naquele momento quando Moisés tentou escusar
de ir tirar os filhos de Israel na escravatura. E ele pensou que talvez Deus podia mudar e procurar outra pessoa além dele. Mas a boa parte é de que Deus não tinha outro mensageiro, não tinha outro profeta. Ele tinha Moisés e Moisés somente. Era Moisés que devia ir. Deus não podia dizer, aliás, eu pensei que talvez você estaria disposto para ir. Deixa eu ver se posso desarascar. Era Moisés e devia ser Moisés. Não havia outra pessoa naquela geração que podia fazer aquele trabalho fora de Moisés. Nós pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. E nós não temos outro Senhor. A igreja não tem outro Senhor. E Cristo não tem outra esposa fora da igreja. Oh, que coisa maravilhosa. Talvez é por isso que Adão acabou não repudiar a sua esposa naquele momento, quando ela se associou com a serpente, ou o senhor serpente. Talvez a coisa que devia se fazer, talvez era a repudiar, mas ele não tinha outra esposa. Tinha que se apegar àquela, independentemente da condição em que ela se encontrava, independentemente do pecado que ela havia cometido. Ele tinha que permanecer com ela, porque era a única. Essa relação é precisamente com a igreja. É precisamente com a igreja. Cristo não tem outra esposa. E a esposa de Cristo não tem outro marido. É um relacionamento totalmente inabalável. Não tem outros esposos e Cristo não tem outra esposa. É um relacionamento inabalável. Não tem como dizer que, aliás, é por isso Adão não podia deixar a sua esposa, porque era a única, não tinha outra. E Cristo não tem outra esposa fora da sua própria igreja, que ele lavou com seu próprio sangue. Não é de se admirar que o destino já está determinado, predestinado. E ele diz aqui que grande contraste com a realidade é esta era da igreja, na qual vivemos. Em breve, um dia, estes homens, que agora mesmo professam falar pela igreja, estarão se levantando no movimento ecumênico para colocar um anticristo vivo na cabeça da sua organização, a qual depõe o Senhor. E nós o encontraremos, Cristo fora da igreja, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. E ele cita aqui Apocalipse 3, versículo 20. Mas deixa-me dizer isso, Nosso Senhor não está derrotado. Os homens alegam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, porém são mentirosos. Todo o que o Pai lhe deu virá a ele, e o que vem a ele de maneira nenhuma será lançado fora. Ele não perderá nenhum deles. Bendito seja o nome do Senhor. Que garantia, que segurança que devia trazer aquela segurança, aquele descanso que talvez Geazi teve quando ele viu os anjos de Deus ao seu redor. E ele talvez sentiu-se tão relaxado, sabendo que
não há nada que pode nos fazer nenhum dano, porque os anjos de Deus estão aqui. Faz-me lembrar daquela canção: não há razão de você chorar se Cristo está precisamente ali, porque Ele tem a chave de todas as portas. E Ele diz aqui: Ele não perderá nenhum deles. João 6, 37 a 39. E quando aquele último membro eleito do corpo de Cristo entrar, então Nosso Senhor aparecerá. Graças a Deus. Logo que ele entrar, o último eleito, nós não o conhecemos. Por isso, trabalhamos procurando até encontrar aquele último eleito. Logo que aquele último eleito entrar, as portas serão fechadas. Aquele que estiver sujo, continue sujo. Aquele que estiver limpo, continue limpo. E ele diz: a chave de David. Não foi David o rei de Israel? De todo Israel? E não é Jesus o filho de David, de acordo com o fato de que ele se assentará no trono de David no milênio e reinará e regerá sobre sua herança? Certamente, desse modo, a chave de David significa que é Jesus que introduzirá o milênio. Graças a Deus. Meu Deus, quando se chega nesses canais, acaba nos colocando em dimensões. Imagine, há 2000 anos, que Cristo foi nos preparar uma morada. E a morada está sendo preparada. E Cristo é que introduzirá o milênio. Quando tudo estiver em ordem, e aqui na terra também a noiva estiver em ordem, e o último eleito ter entrado. Aquele que foi preparar uma morada segundo o desejo de cada um de nós, conhecendo a cada um de antemão o que aquela pessoa ia desejar. O nosso Deus é tão bom. Sim, eu estava pensando, foi precisamente ontem, quando estava na Machamba, tirando tipos e tipos de capim, tentando cheirando, e acabei descobrindo que cada capim tem o seu respectivo cheiro. Pega este capim, tem o seu cheiro, pega aquele capim, tem o seu próprio cheiro. E acabei parando, pensando que onde este capim pode ter adquirido esse cheiro. E eu comecei a pensar que é precisamente Deus que colocou cheiros distintos em cada capim, em cada flor. Todo esse tipo de aromas, cheiros bons e esquisitos, tudo isso foi Deus que colocou em cada árvore, em cada flor, em cada capim, em cada coisinha. Porque Ele é Deus de diversidade. E eu comecei a pensar, mas onde tudo isso vinha de onde? Onde Ele conseguia essa diversidade de cheiros e sabores e tudo mais? Comecei a pensar que o nosso Deus é muito bom. Você pode olhar nos animais, que seja o mesmo tipo de animais, mas você vai descobrir que cada animal em particular tem uma certa tendência dele. Que seja cães, não quer dizer que cães têm a mesma maneira de se conduzir. Cada cão tem a sua particularidade. E essas particularidades todas foi Deus que coloca em cada coisinha. E este mesmo Deus, quando foi nos preparar uma morada, Ele foi
preparando cada faceta segundo o desejo da pessoa que vai morar naquele lugar. E ele que vai introduzir, vamos dizer que tudo é ordem. E ele vai pegar essa chave, vai abrir, talvez, digamos, o primeiro portão. E lá, cheio de mações e mações, e ele vai introduzir que é isto aqui que eu havia dito que vou lhes preparar. Meu Deus, os santos naquele lugar se encontrarem, correndo de um lado para outro, saltando com alegria, de que finalmente já chegamos naquele nosso lar que tanto almejamos. A nossa pátria. Como o cantor disse que voltarei, voltarei. Só será Jesus que introduzirá o milênio. Aquele que tem a chave da porta da morte e do inferno. Ressuscitará os seus, para que eles possam compartilhar seu reino de justiça sobre a terra. Ele ressuscitará o seu povo para compartilhar com ele o seu reino terreno. Mas é um reino totalmente diferente do reino que nós temos, dos reinos que nós temos. Como já mostramos, que todos os reinos que nós temos, não há nenhum reino que é verdadeiro. Todos os reinos que nós temos são sombra de reinos. Como já mostramos a partir mesmo de Salomão, que era simplesmente um rei sombra. E o rei verdadeiro virá, que é o rei Jesus. Como já mostramos também que os lares que nós temos são simplesmente sombra daquele lar verdadeiro, em que Cristo e a sua noiva estabelecerá aqui na terra um lar eterno, que não poderá terminar. Meu Deus! E o milênio estará aqui na terra, tudo em ordem, e os crentes entrarão com regozijo, saltando, abraçando-se, descobrindo coisas que não imaginávamos. Irmãos, de longe, assim como de perto, estaremos lá entrando e descobrindo coisas. Quão maravilhoso que Nosso Senhor tenha todas as respostas. Na verdade, nele são cumpridas todas as promessas de Deus. Na verdade, por estarmos nele, somos herdeiros. Herdeiro do que ele comprou para nós. Aquilo que Cristo comprou para nós. E às vezes as pessoas acabam esquecendo que temos uma herança incorruptível que Cristo comprou para nós. Talvez de uma maneira assim, nós sabemos que o nosso pai Adão acabou vendendo a nossa herança à terra, acabou perdendo o direito à vida eterna, acabou vendendo a comunhão com Deus. E Cristo, segundo Adão, tinha que vir e comprar de volta. E ele pagou isso de volta. E nós temos direito de vida eterna, porque já foi comprado de volta. Temos direito de comunhão com Deus. E temos direito desta terra. Direito desta terra. É verdade que há quem pode pensar, mas direito de terra, o que está a tentar dizer? A verdade é de que esta terra foi invadida com os vindouros. Vieram, a semente de serpente invadiu e tomou o controle da terra até o dia de hoje. Mas Cristo já tem comprado. Falta
simplesmente o retorno disso, levar de volta. Sim, ali está ele, o Senhor da glória. Outrora, como o Pai, ele estava rodeado pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins e todo o exército do céu, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Tal era a sua santidade que ninguém podia aproximar-se dele. Porém agora o vemos na igreja, compartilhando sua própria santidade conosco. Compartilhar a mesma santidade. Como ele disse: sejais santo como vosso Pai que está no céu é santo. Porque a nossa santidade é a santidade dele. Não há nenhuma coisa boa que pode sair daquilo que é corruptível. Mas é quando aquilo que é incorruptível tomar conta do corruptível, aquilo que é vil, aquilo que é santo, tomar conta daquilo que é vil. Quando a santidade dele desce no coração humano, meu Deus, todas as coisas cessaram. A sua natureza é sujeita àquela santidade de Cristo que desceu dentro da sua alma. Aquilo que você não podia suportar, digamos que quando você era provocado não podia suportar, quando a santidade que provém de Deus desce no seu coração, faz-me lembrar daquele homem que era um pintor, que nem podia suportar, nem sequer colocando uma gota de tinta sobre ele podia lhe bater. Mas depois de se converter, uma certa pessoa veio e começou a lhe pintar. Não sobressaiu aquela zangaria dentro do seu coração, porque a santidade de Deus havia descido no seu coração e subjugado e tirado todo tipo de maldade. Oxalá que assim pudesse ser com cada um que nos ouve esta manhã. Meu Deus, vamos procurar ver se podemos continuar e terminar. Estou quase para terminar. Tal era a sua santidade que ninguém podia aproximar-se dele. Porém, agora o vemos na igreja, compartilhando sua própria santidade conosco, até que nele nós tornamos a própria justiça de Deus. Sim, e ali está ele, Jesus, o perfeito em tudo, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o mais formoso dentre milhares, o Alfa e o Ômega, a raiz e a geração de David, o Pai, Filho e Espírito Santo, o tudo em todos. E ele cita Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nele está o perfeito cumprimento. Embora outrora não o estimássemos, agora o amamos com gozo inafável e glorioso. Ele se acha no meio da igreja e nós cantaremos o seu louvor, porque ele, o poderoso conquistador, é a cabeça sobre a igreja, que é a sua noiva. Ele comprou essa noiva, ele a possui,
ela é sua e somente sua. E ele cuida dela. Meu Deus. Oxalá que Deus pudesse, de uma ou de outra maneira, trazer à realidade essas realidades. Eu não sei se posso ler aqui uma coisa que me aparece aqui em mente. Uma coisa muito, muito assim bonita. Queria ler nesta mensagem os 7 nomes compostos de Jeová. Sim, quando você se torna dele, transferindo todo o seu direito a ele, ele se torna seu com todos os seus atributos. Ele se torna para você, Jeová Jireh, o Senhor que proverá o sacrifício. Ele se torna para você, Jeová Rafa, o Senhor, o curador. Jeová Nisse, a nossa bandeira, ele que dá a você a vitória para levantar a sua bandeira. Ele se torna Jeová Shalom, a sua paz. Jeová Raá, seu pastor, nossa justiça. Tudo aquilo que ele é, vai compartilhar. O crente que se entregou na totalidade tem direito de desfrutar de tudo isso. Talvez eu queria ler uma coisa aqui. Falando aqui de tudo, de todos esses cuidados que ele tem feito para nós. E às vezes nós, como acabei de me referir, deste lado da eternidade, a parte escura da vida, acabamos não ter a realidade dessas verdades. Não é de se admirar que devemos mesmo andar pela fé. A palavra é que deve ser lâmpada dos nossos pés. Sim, ele estava falando aqui, o profeta, a respeito dessas coisas que estamos a falar aqui. E ele diz aqui no parágrafo 61, para ver como isso funciona, que mundo tão diferente, que inspiração tão diferente, quando você entra ali, você encontrará coisa que você simplesmente não parece certo. Não é de se admirar que faz você ter. Agora, enquanto você está lá em cima, nas regiões espirituais, você simplesmente, você sente que poderia mover montanhas. Ou quando você está aqui embaixo, você não se sente bem estar entre as duas dimensões, entre o mundo visível e o mundo invisível. É que faz isto. Aí é onde, é como se você estivesse caindo da terra, quando sai daquela dimensão, e você volta de um esfero sobrenatural para um homem natural, para um homem mortal novamente. Bem, você é um mortal o tempo todo, mas sua alma ficou tão ungida com alguma coisa que ela te levanta acima das coisas. Você está em uma dimensão que o mundo não sabe nada a respeito. Não adianta tentar explicar isso, ele diz isso. E ele disse, eu vou dizer nesta noite, enquanto estamos sentados agora aqui, que nós somos simplesmente cegos para as coisas de Deus. E eu imagino que se nossos olhos pudessem ser abertos hoje, à noite, e olhássemos ao redor e nesta audiência aqui, veríamos posicionados aqui ao redor os anjos de Deus de pé, olhando sobre esta audiência, neste momento, talvez voando de um lado ao outro sobre a audiência aqui, querubins vindo do trono de Deus, parado perto, talvez em pé ao redor de toda a plataforma aqui, seres angelicais suspendidos aqui,
Ou você diz, pregador, você está fora de si. Não, não estou. Observo-os operar em poucos minutos e vocês vão descobrir se eles estão aqui ou não. As evidências comprovam que eles estão aqui. Você diz, bem, se eles estivessem aqui, poderíamos vê-los. Ou não, não. Você ainda seria totalmente cegado diante dele. Eliseu, e ele começa a dar já exemplo. Eliseu lá embaixo, quando ele estava em Dotá, ele orou a Deus para abrir a Geazi, melhor dizendo, os olhos do seu servo. E eu não me lembro agora se aquele era Geazi ou não. E eu mencionei 2 ou 3 vezes. Está a ver? E lá estava Geazi, bem protegido, com escolta celestial. Os anjos de Deus ali, prontos para o dar a vitória. Pronto para que não houvesse nada que fizesse algum dano. Mas aqueles anjos de Deus, ele não podia ver nenhum deles. Ele pensava que está, digamos, sozinho. Ele pensava que é tudo. Tinha que procurar a sua maneira de se defender. Amado, não procure a sua própria maneira de se defender. O Deus dos céus já colocou escoltas. Já colocou os seus anjos ao redor daquele que o tema. É por isso, muitas das vezes, quando um homem vive numa dimensão espiritual, se houvesse uma maneira para o crente quebrar, sair dessa dimensão natural e entrar na dimensão espiritual e ver os anjos de Deus, faz-me lembrar, foi o irmão Egídio que estava a me falar a respeito do seu trabalhador que acabou vendo um ser de branco em sua própria casa. Os anjos de Deus, alguém diria, esse é uma dimensão. Não foi naquele momento quando um dos discípulos dizia, eu não posso acreditar que realmente Jesus tenha ressuscitado, a não ser que talvez se eu puder meter os meus dedos na ferida e tudo mais. E parecia que os discípulos estavam aí sozinhos, mas na dimensão em que Jesus estava, ele estava lhes ouvindo. Oh, irmãos, temos sido chamados para estarmos tão próximos deste mundo invisível. É por isso, às vezes, quando você lê, escuta cassete no culto, começa a se sentir bem. É a aproximação precisamente desses seres angelicais. Sim, deixa eu tentar ver se posso ler e terminar. Meu Deus. Sim. Ele é nosso rei. E nós somos o seu reino, sua possessão interna. Talvez um pouco para cima. Embora outrora não estimássemos, agora o amamos em gozo inefável e glorioso, porque ele, o poderoso conquistador, é a cabeça sobre a igreja, que é a sua noiva. Ele comprou essa noiva, ele a possui, ela é sua e somente sua, e ele cuida dela, e ele é nosso rei, e nós somos o seu reino, sua possessão interna. Não uma possessão temporária, nem sequer uma possessão perpétua, mas uma possessão interna. Somos internamente dele. Não há nada que pode nos separar do amor que está em Cristo, do amor de Deus que está em Cristo.
É por isso, irmão, independentemente venha o que vier, doente como não, padecendo de que necessidade, não negue ao Senhor, vivo ou morto. Você é dele, uma possessão eterna. Agora, você recordará que no princípio do versículo 7, eu disse que o versículo 9 nos ajudaria a compreendê-lo. Espero que você tenha visto o que eu quis dizer. Jesus apresentou-se como o que é santo, verdadeiro, ou a única realidade, o que tem a chave de Davi, o que abre e fecha. E isso é exatamente verdade. Essas frases o descrevem perfeitamente, descrevendo a ele perfeitamente. Os judeus de seu dia o rejeitaram. E tudo o que ele era, eles rejeitaram o seu Salvador. E tudo o que ele significava para eles. E o cristão nominal agora tem feito o mesmo. Eles têm feito exatamente o que os judeus fizeram. Os judeus o crucificaram e depois viraram-se contra o verdadeiro crente. O cristão nominal o tem crucificado de novo e virado-se contra a verdadeira igreja para destruí-la. Porém, Deus é verdadeiro. Ele é verdadeiro e aquele que está acima de tudo retornará ainda. E quando fizer, ele mostrará quem é o único potentado, aquele que possui, tem todo o poder. E assim como ele revela-se ao mundo, e todo o mundo dobrar-se aos seus pés, naquele tempo, quando todo o mundo se dobrar aos pés dos santos, demonstrando que eles estavam certos em sua posição firme com ele. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor. Sim, quando ele voltar, oh meu Deus, hoje em dia temos muitas vozes disto e daquilo. A voz deste que quer se titular como o mais importante nisto e naquilo mais. Mas quando o Senhor da glória voltar, o possuidor da terra e dos céus, o dono de tudo isso, ele mostrará quem é quem. Hoje em dia estamos como que numa competição sem saber quem é quem. Mas quando ele vier, ele poderá mostrar quem estava certo. E você tem a possibilidade de saber se você está certo ou não. Como que você pode saber se está certo ou não? É trazer a sua palavra em linha com a palavra de Deus. Trazer a sua vida, melhor dizendo, em linha com a palavra de Deus. Desde que você está a viver de acordo com a palavra que ele estabeleceu, como o prumo, certamente você naquele dia será encontrado no lado daqueles que se firmaram com ele. Oh, chegar-se a um momento quando o crente será exaltado de tal modo que o mundo hoje, os sábios deste mundo, os pecadores e todos eles supostos sábios, poderão vir e dobrar-se ao seu joelho perante o Senhor e certamente perante a sua noiva amada.
Que momento vai ser quando toda a mania, todos os impérios e imperadores, governos e governantes se acharão aí perante os joelhos de Cristo? Aqueles que diziam que não há Deus, aqueles que escarneciam de todas as maneiras, ali estarão patentes em sua frente. E todo mundo estará estremecendo. E ele vai mostrar quem é potente, quem não é potente. Quem é poderoso, quem não é poderoso. É quando todas as coisas serão decididas naquele momento, que será precisamente no trono branco de Deus. Essa será a última vez que Deus vai lidar com as pessoas, mas não neste estado humano. Ou talvez ao terminar, como estávamos a dizer, amados, que do outro lado não haverá nenhuma pregação. É deste lado que a pregação está nos pulindo, acertando, onde talvez haja uma conduta errada, o desejo errado, a atitude errada. Permita, quando ainda é hoje, a palavra de Deus para lhe acertar. Chegue um momento de passar através de uma cerimônia em que você transfera o seu direito e coloque em seus ombros. É a única via, é a única maneira pela qual você pode ser crente. Não esqueça, irmão, Ele cuida de você. Aquele que cuidou de Israel. Não seja atrapalhado, como se fosse um descrente que não crê em um Deus invisível. O nosso Deus ainda está sobre o trono. Ele é sobre tudo e sobre todos. As nossas casas, as nossas vidas, os nossos empregos, Ele está a controlar tudo. As nossas vidas estão sobre a sombra da sua proteção. Ele é que nos protege. Ele é que cuida da sua igreja. E nós pertencemos a Ele, somos a sua herança. É por isso que, às vezes, quando levanta isto aqui, e às vezes os países chegam quase à beira de entrar numa guerra que talvez terminaria com o mundo. Mas de uma ou de outra maneira ele coloca a sua mão ou coloca a sua chave, manda parar aquele alvoroço. Porque ele sabe que a sua noiva ainda está aqui na terra. Oh, o milênio está em preparação, em breve ele dirá, tudo já está em ordem. Ressuscita o seu povo, transforma a noiva vivente e todos nós entraremos lá. Que introdução vai ser? Onde cada um vai ser dito que a sua morada interna é aqui, você vai entrar, vai apanhar exatamente como você almejou na vida. Amados, não há nada que pode se comparar com isto. Não compare as bebidas e brincadeiras desta vida com isto aqui. Entregue a sua vida na totalidade a Ele. Pertença a Ele, com tudo que está em você. Se reserva. Dê a sua vida a Ele na totalidade, para que você seja dele e Ele seja seu, como marido e mulher. Inclinemos as nossas cabeças para uma pequena oração. Haveria talvez alguém que quer dizer, pastor, faça uma pequena oração para mim. Às vezes fico tão atrapalhado como Geazi, que se atrapalhou naquela tentação. Não se atrapalhe, amado irmão. Nós estamos aqui. A qualquer momento isto pode terminar. Não se atrapalhe, amada irmã. Deus é conosco. Ele sabe os porquês de tudo. Você pode ter pedido isto, pode ter orado, talvez a sua oração ainda não foi respondida. Não te espante.
Fique quieto. Aquele que conhece tudo e todos levantará e terminará com seu problema. Somente entregue a Ele na totalidade, para que Ele governe a sua vida, toda ela. Não dê uma pequena percentagem da sua vida às coisas desta vida. Entregar a parte da sua vida a Satanás. Entregue a Cristo toda ela. Aquele que guardar a sua vida, vai a perder. Mas aquele que entregar a sua vida, vai a ganhar. Entregue. Não hesite. Está a entregar nas mãos certas. Inclinando as nossas cabeças, vou fazendo uma pequena oração aqui. Ó Pai Celestial, o conhecedor de tudo e de todos, aquele que prometeu nas Santas Escrituras, dizendo que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Senhor, há grupos e grupos ao redor desta cidade que estavam sentados a partir daquela hora até essas horas, escutando cada palavra. Senhor, permita que alguma coisa se torne real entre essas palavras intercortadas. Senhor, que alguém possa entrar nesta cerimônia nupcial oriental e tirar o seu véu e colocar nos ombros do seu marido, para que Cristo possa tomar a responsabilidade total da sua vida, do seu lar, da sua juventude, seja lá o que for. Senhor, nos entregamos nas tuas mãos, para que nos ajude neste momento crucial, para não sermos atrapalhados. Mas, ó Pai, para que de uma ou de outra maneira possamos levantar no Espírito e contactar os anjos de Deus. Podemos não conseguir ver, mas queremos sentir a sua presença. Desde que consigamos sentir que a sua presença é conosco, vai tranquilizar as nossas almas. Por isso, Pai Santo, nos encomendamos nas tuas mãos. Possa nos guiar, possa nos ajudar a abençoar. Continue nos amparando, Senhor, de tudo que é vil. Nos encomendamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.